Boa noite, pessoal, tudo bem? Chegamos no nosso último dia da série Mundo Digital. Hoje vamos falar sobre futurismo e a pergunta que fica é a seguinte: para que falar desse assunto? O que isso tem a ver com... É mandinar? É bola de cristal? A questão, gente, é que o futurismo é uma atividade de construir cenários para que as pessoas e as organizações possam decidir no hoje sobre o amanhã. E a gente tem tido uma grande demanda por futuristas. Depois que a gente saiu do digital, nós estamos aqui na era pós-digital, o futuro certo, que era conhecido, ficou incerto. E a gente não sabe qual que é a nova lógica, né? Então muita gente acaba falando de muito mundo VUCA, né? O futuro é incerto, o futuro é incomum, mas ele só é incerto para quem não o conhece, né? E também mundo VUCA, né? Não, para nós não faz o menor sentido. O grande desafio é justamente compreender a lógica que a gente vive agora. E acho que essa é a grande missão aqui dos inquietos, né? E é por isso que eu digo que a gente não tem mundo VUCA, porque para a gente existe uma explicação, né? A gente tem a nossa ética, que é a certeza provisória razoável. No dia que a gente encontrar uma outra certeza, melhor ainda. E que a gente, até agora, as que a gente tem trabalhado, tem ouvido, tem discutido aqui, nos ajudam a explicar melhor o que está acontecendo. E certamente nos ajudam a competir na frente. Então, a gente pode dizer que o mercado pratica uma visão um pouco mais amadora, né? Que é totalmente baseada nas emoções. Então, a gente já falou isso essa semana, né? Quando a gente começa a ver filme de passarinho, filme da Disney, aquela propaganda da IBM, bem-vindo ao futuro, né? Às vezes tem na Rede Globo também, inovação e luz e flash. Opa, peraí, vamos tomar cuidado, né? Porque isso não vai nos ajudar a competir. E competir significa adquirir clientes, rentabilizar clientes, reter clientes, né? Se você quiser se emocionar, tá ótimo, beleza. Agora, se você quiser competir melhor, então o caminho é do outro lado. A gente vai precisar se nutrir de ideias e pensamentos, muitas vezes até do século passado, né? Que vão ajudar a gente a dar um upgrade na nossa mente, né? Porque isso vai ajudar a ter uma reflexão geral em torno da natureza, das etapas e dos limites do conhecimento do ser humano, sabe? É isso que vai nos ajudar a entender melhor. E aí, muitas vezes, aonde que começa a confusão? A gente tem duas visões distintas sobre qualquer problema, né? Você tem a visão dedutiva, que é com base em teoria, né, e aos fatos, e que isto resolveu por muito tempo os problemas, os desafios. Isso resolveu, né? Você olhar para trás, identificar um padrão, reprojetar o cenário futuro, né? Quantas reuniões a gente não participa disso nas empresas? Ainda é assim, né? Você vai, olha para trás, procura identificar e projeta para o futuro. E ok, isso funcionava. E você também tem a linha indutiva, né? Que olha para as teorias, dos fatos às teorias, né? E a teoria, não existe uma teoria não existe nada mais prático do que teoria, né? O pessoal já nem gosta de falar de teoria. Mas quando a gente fala de futuro, é preciso pensar no seguinte: os fatos batem com as teorias, né? E quando não passam a bater mais, o que a gente faz? Porque no nosso entendimento, as teorias são feitas para evitar problemas futuros.
E o problema que a gente tem hoje no mercado, diante do digital, é que as teorias perderam a validade diante de um fenômeno que está exigindo novas teorias. Então a gente está procurando ir aos dados com as teorias obsoletas e nunca se consegue enxergar um palmo diante do nariz. Agora, como é que a gente faz então? A ideia aqui é fazer uma revisão de paradigma. E o paradigma é aquela caixa que a gente fala que tem que sair, né? Tem que pensar fora da caixa. E a gente já falou aqui que não dá para sair fora da caixa, porque a caixa é o nosso conjunto de valores, de pensamentos, de ideias, né? Então, como é que você vai abandonar tudo isso? Né? Não existe como sair fora da caixa. Agora, é necessário ter criatividade para revisar a sua caixa, para criar novos paradigmas mais coerentes com os novos fatos. Só que o que joga contra isso, pessoal, é que geralmente os paradigmas, as caixas, né, eles são revistos normalmente por pessoas de fora do sistema e com forte resistência de quem ainda acredita nos paradigmas antigos. E também eles nos trazem um pouco de problema na hora de fazer a revisão, porque você acaba encontrando uma forte barreira psicológica de quem não consegue descartar. E aí não é só de fora, mas da gente mesmo, né? Que não consegue descartar o que a gente aprendeu. A gente não consegue desaprender e reaprender, né? Então, para você analisar o futuro baseado nos mesmos paradigmas com a sua caixa obsoleta que a gente utilizava antes, é quase que impossível projetar o futuro, e aí você não consegue rever as teorias que precisam ser alteradas. Então, para olhar para o futuro dos negócios, é fundamental ter uma boa formação que compreende quais são os erros, quais são os equívocos que precisam de ajuste e quais são os novos paradigmas, geralmente criados por pensadores mais criativos, que nos ajudam a fazer o ajuste necessário, né? E como começar a fazer projeções dentro desses novos paradigmas e não dos antigos? Acho que esse é um bom caminho para a gente se questionar, e os inquietos aqui ajudam nisso, porque toda tentativa de olhar para o futuro com a mesma crença do passado é a mesma coisa que querer caçar leão, por exemplo, com estilingue. Não vai ter sucesso. Bom, pessoal, foi um prazer passar essa semana com vocês e a gente vai se falando. Compartilha, diz o que você acha, qual é a sua opinião sobre os paradigmas, se é fácil, se é difícil, qual é a sua experiência que você tem com esse tema, porque isso vai ficando cada vez mais interessante quando todo mundo compartilha e troca as suas visões. Todo mundo ganha com isso. Obrigado pela sua companhia e a gente vai se falando. Um forte abraço e até mais.